e é notícia aqui em Ibirubá, na nossa região. Mas ela confessa também, Andrei, que não é só o Alto Jacuí, viu? Ela adora o jornal impresso e a importância que tem esse instrumento para a comunicação e a credibilidade que ele traz junto, né? E nessa semana que a gente está aí comemorando os 50 anos do jornal Alto Jacuí, a gente vai dedicar muitos momentos aqui no Cidade News para falar sobre isso. E a gente está recebendo então a dona Iraci Freiberg, né? Se falei certo, eu acho que sim, né? Que é a nossa convidada hoje, vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória, da sua história e também essa relação dela com o jornal impresso, Andrei. Vamos acolher então a nossa convidada, né? A dona Iraci, uma pessoa muito querida, sempre em contato conosco aqui. E o contato com o Jardel até se deu aqui na redação. Sim, eu vim aqui para pagar meu alto já aqui pro ano de Exatamente. 25. Dona Iraci, muito obrigado por repartir conosco essa história. A gente estava buscando alguns assinantes mais antigos, algumas pessoas que tiveram esse contato com o jornal. E por vocês que a gente segue. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, de como foi o teu primeiro contato com o jornal Alto Jacuí, né? E antes disso, para quem não te conhece, quem é a Iraci Freiberg? Quem é? Nasceu aonde? Por onde passou aí na vida? Bom dia. Bom dia ao Andrei, bom dia ao Cristiano e a Rádio Cidade 104.9, que também as pessoas escutam na cidade e também no interior, né? Mas o pessoal está assim sempre ligado aqui em Birubá nos meios de comunicação. Eu sou Iraci Freiberg, nasci aqui em Birubá, né? Em Birubá, na época, já era em Birubá. E daí, sou natural de Arroio Grande, Ibirubá, divisa com Selva e Ibirubá. Meu pai é o falecido Danilo Freiberg e a minha mãe é a dona Gerda Horst Freiberg. Mas a mãe, graças a Deus, ainda vive, está com uma idade boa, mas está muito bem, assim, graças a Deus. E eu vim para Ibirubá antigamente, nos anos 72, 3, para trabalhar e estudar. E não foi fácil. Ibirubá era longe de Arroio Grande, na época. Transporte não tinha, era ônibus. Assim, ônibus da Hélice, que a gente pegava ali na antiga faixa, que hoje já não existe mais, aqui na ponte do Arroio Grande, que o pessoal conhece. E eu vinha para Ibirubá na segunda, mas chorava a semana inteira, já contando até sexta para poder voltar. Foi tempos difíceis, mas com os tempos difíceis a gente aprende e valoriza para o futuro. Uhum. E graças a bom Deus, quando eu vim primeiro ano para Ibirubá, eu fui acolhida por uma família muito boa. Eles não tinham filhos, não conhecia eles, nem eles me conheciam, era gente estranha, mas depois a gente foi se conhecendo. Foi muito bom. E naquele tempo, o nosso prefeito aqui em Ibirubá era o seu Gunnar Dir. E naquele tempo, lá naquele casal que eu parava, na família, ele era funcionário da prefeitura. Então, eu conheço assim, muito a parte política também, aqui em Ibirubá, muito, muito, porque a gente convivi bastante. E aprendi bastante também. Se falava muita política nessa. Se falava, e como eu também estava morando ali, né? Daí eu fui conhecendo, fui aprendendo, coisas que até a gente não conhecia do interior, assim, mas foi muito bom. E a família, assim, foi acolhida. A família era seu Paulo Stefanello e a dona Mertila, na época. Hoje eles estão morando em Mato Grosso, não estão mais aqui em Birubá. E olha, valeu. Depois eu fui parar numa outra família também, né, na família ali do seu Eugênio Kinsey e a dona Arese, anos depois, uns 2 anos depois. E era ali na rua Henrique Quereto, que era no ginásio ali, perto do ginásio. Todo mundo conhecia eu. E o pessoal que estudava ali no ginásio, todo mundo a gente se conhece até hoje, daquela época. Que hoje está todo mundo formado, todo mundo casado, papai, mamãe, vovô, bisavós, acho que até já, né? Alguns. Mas foi uma época muito boa. Ibirubá era pequeno. Aquele tempo eu vi que um senhor uma vez me disse, o futuro vai ser o lixo. Pensei, meu Deus, lixo. Nós tínhamos um pouquinho de lixo na sexta-feira, o caminhão passava uma vez, que era só o lixo do banheiro. O resto não tinha nada. E agora, atualmente, a gente traz muito supérfluos do mercado, de lixo. Naquele tempo não se trazia nada.
Você trazia um coisa de papelão, um cartucho de papelão com as coisas dentro e tudo seria aproveitável. Era menos consumo, né? Menos consumo. Hoje a gente consome muito e produz muito lixo. É. A senhora em 73, 74, então já morava aqui em Ibirubá, na cidade, já. né? E em 75 começa a circular um jornal na cidade, né? Um jornal local. Até então tinha como... existiam alguns jornais ou o que tinha para ler? Não, outros eu não cheguei a conhecer. Claro que talvez tinha o Correio do Povo, mas eu assim fiquei tão feliz no dia quando foi entregue o jornal, que eu também não sabia, foi surpresa. Assim, sabia sim, mas só que, né, quando eu vi assim veio um jornal na área da casa. Opa, que bom, vamos ler. Comecei a ler logo o jornal, me informar os assuntos e tudo, né? Deve ter pego as primeiras edições sim, as aí. primeiras edições, sim. Primeiras edições. Tudo sempre, né? Que legal. Como é que era o noticiário? O que se falava na época, assim, dona Iraci, que era importante para o cotidiano das pessoas, para a comunidade em geral? Olha, se falava, assim, os assuntos aí da cidade, interior também, os acontecimentos, as programações que eram feitas, que os planejamentos e a parte política também que se divulgava, né? Além de se ouvir na rádio, que naquela época o pessoal, todo mundo assim, não é querer, né? Tem as rádios co-irmãs aqui em Birubá, atualmente já tem 3, né? 3, 4, né? 4 rádios. 4, pois é. Aquele tempo tinha uma rádio, que era a Rádio Birubá, que todo mundo conhece, era o auge das informações. Porque era o que todo mundo tinha, porque outra coisa não tinha nada. Sim. E nem televisão, muito pouco tinha também. Televisão, quem tinha ainda tinha que dar um jeito de fazer pegar em algum canal. Porque aí, às vezes nem pegava só a TV não adiantava, né? Tinha que apontar para algum lugar a antena e depende do lugar aí não pegava, né? Não, mas era assim, olha, então era Rádio Birubá, jornal, final de semana, meu Deus, todo mundo aguardava assim, ansiosamente para ler as notícias. E sem contar que a televisão ela não trazia notícia regional, né? Ela só trazia nacional, estadual, no máximo, né? E para te se informar do que acontecia na cidade, na tua região ali, tu precisava ou do jornal ou da rádio, né? Era isso aí. E o pessoal aqui em Birubá, eu sei que o pessoal é muito das rádios. E é muito bom. Que a primeira informação que dá as notícias locais de tudo que acontece, regional também, é as rádios. Exatamente, né? E o jornal O Alto Jacuí, para a senhora, foi um companheiro de muitas sextas-feiras, então? Sim. Sábados? Sextas, sábados, domingos para ler o jornal. Era um descanso, que eu trabalhava sempre bastante, então, coisa boa, vamos descansar. Qual era a parte do jornal que mais te prendia? Olha, eu assim lia mais ou menos na época, assim, eu era muito de leitura, gostava de ler todas as notícias, sabe? Tinha um pouquinho do esporte, tinha um pouquinho da política, tinha a opinião, tinha a social. Tinha social também, a social sim, a gente sempre ficava olhando as sociais, quem casou, quem se formou, quem foi embora, quem voltou, isso aí. né? Não foi assim um jornal assim que a gente assim, meu Deus, eu tava na espera do jornal para ver as notícias, porque se você escutava pela rádio, você não tem a imagem. E depois, então, no jornal, tu já tinha foto, tu já visualizava foto, né? Isso também já era uma parte de a gente visualizar. Eu falava na rádio, fulano, beltrano, ciclano, as pessoas, né, foram citadas. Sim. Mas não conheço. Depois, daqui a pouco, mas eu conheço, é o fulano, é o ciclano, é isso, né? Numa época que não tinha rede social, era o jeito, né? Não, rede social, nem pensar. Me diz uma coisa, a senhora começou acessando o jornal pela assinatura da pessoa que tinha, onde a senhora morava, né? Uhum. E depois vem a vontade de fazer uma assinatura própria. Sim, de ter sim. o jornal para ti. Em que momento foi isso? Faz muitos anos que a senhora tem assinatura própria? Faz acho que uns 30 e poucos anos. Que tu tem a tua assinatura. Sim. Antes sim. tu pegava o jornal Sim. por intermédio do outro assinante, que era onde você morava. 30 anos, mais de 30 anos com assinatura própria. Sempre com o jornal. Até mais, eu nem lembro assim direito, mas sempre o jornal Alto Jacuí faz parte da minha vida.
Que legal. Olha que legal escutar isso, né? E Dona Iraci, uma das coisas que a gente percebe, assim, é que o jornal hoje ele tá bem mais leve, digamos assim, do que ele era antigamente, né? E a gente tem aqui todas as coleções dos jornais antigos, né? E aí, às vezes, antigamente, os textos eles eram bem ásperos, assim, né? E, por exemplo, quando acontecia um crime, quando acontecia alguma coisa assim, parecia a foto lá do meliante, como dizia, né? Sim, Quem sim, é, sim. nome, Apelido. apelido, sobrenome, vulgo, tudo, né? Que acontecia. E isso causava, assim, por exemplo, algum tipo de medo, assim, a população quando olhava, assim, que tinha acontecido um fato violento na cidade, um roubo, um assalto, alguma coisa assim. Daqui a pouco mostrava a foto ali da pessoa que era suspeita, né, ou que tinha sido presa e tal. Tinha os comentários que ficavam do zuzunzum dos bastidores. Ah, sim, o pessoal estava assim, às vezes reunido, se encontrava 2, 3 pessoas, comentavam o acontecimento. E que tristeza, né? Bah, a gente não pensava assim que aquela pessoa podia ter acontecido isso, ou que a outra lá estava envolvida, né? Isso aí chamava muita atenção, deixava as pessoas tristes, né? Nossa cidade, uma cidade tão bonita, né? Tão linda, e acontecer sérios fatos assim, que ninguém está livre de nada, né? Mas são coisas que acontecem. Antigamente tinha essa prática, né, de colocar foto, como o Cristiano disse, então não dava para ficar o foragido sem ser conhecido, né? Se ele fizesse algo errado aí, ou geralmente nas condenações, era muito essa condição de colocar o nome, né? Hoje já se mudou tudo, né, Cristiano? É. A ética e a questão também aí da lei de proteção, né, que existe não permite mais que os jornais façam certas publicações. Mas foi uma coisa bem marcante, assim, nos lidos antigos aí dessa E história. na política, Dona Iraci, era muito. O jornal era um lugar onde os eleitores buscavam informação sobre os candidatos, porque aqui em Birubá meio que todo mundo se conhece, né? E os candidatos também, né? A maioria, né, das figuras públicas, elas têm uma relação com a comunidade, com as pessoas, né? Então, muitas vezes você conhece os dois candidatos ou três, né? Na verdade, aqui em Birubá quase sempre foi dois, né? Um de um lado e outro do outro, né? Como é que era isso? O jornal, ele era esperado, assim, vamos ver o que estão falando da política, se vai... Hoje em dia é instantâneo ali, né? Mas naquela época tu tinha que esperar o jornal para poder ver o que estava acontecendo. Se não tinha escutado nada, assim, pela rádio, que o pessoal ouvia bastante, então era através do jornal que o pessoal ficava lendo, analisando e ficavam acompanhando as notícias políticas, né? Políticas, agropecuárias, depois começou a se divulgar também, né? A senhora conheceu o Justino Guimarães? Sim, conheci muito bem seu Justino, a dona, como é que é, Heloína, muito bem. E também os filhos, a Marga, né? E a dona Kátia também, a gente era bem colega até, sim, aqueles tempos, né? Nossa. E que lembrança a senhora tem do Justino? Era uma pessoa que tinha que estilo? Ele era uma pessoa muito bacana. Ele era uma pessoa simples, uma pessoa, assim, muito visão de futuro. E se relacionava muito bem, assim, com todos aqui no município, né? E o jornal, então, foi assim, que assim, destacou a família Guimarães com o jornal. Depois eu me lembro que eles também tinham, acho que era tipo, não sei se vendiam tipo fita cassete, ou era discos, ou coisa assim. Eles também tinham uma loja, loja e coisa assim. Um bazar. Isto. Que depois deu, inclusive na sequência, virou a Sport Discos. Isto. Que a Sport Discos foi aqui no prédio da rádio também, mas aqui já sob outra direção, sim, né? Daí direção outra do direção. Dr. Elemar. Isto. Mas a dona Heloína ela era bastante briqueira. Sim, uma pessoa do comércio. Do comércio, assim, né? porque tem gente que tem mais habilidade em comércio, assim. E ela era muito assim, comerciante, muito legal ela. Sempre faceira. Ai, sempre, nossa senhora.
sempre com muita alegria, com muita energia, transmitia para as pessoas. Sim. A dona Heloína, esposa do seu Justino. Isso. E o seu Justino, uma pessoa que era aquela figura que ou você gostava ou você odiava, ele era meio assim? Ou ele tinha um caráter assim e um jeito mais neutro, mais equilibrado? Como é que a gente poderia, quem não conheceu o Justino, como é que a gente poderia colocá-lo assim? É aquela pessoa que ou você gosta ou você não gosta? Eu achei meio termo assim, ele não era, mas tinha um pouco de cada lado, que todo mundo nós temos, né? Mas assim, ele foi uma pessoa fantástica. Inclusive, ele investiu depois lá no Refúgio, com o Futuro, né? Mas foi, assim, muito, muito bom para Ibirubá. Seu Justino, grande seu Justino. Bom, o que a senhora gosta de ler hoje no jornal? O que mais te chama a atenção? Esse jornal, do jeito que ele está sendo feito hoje, ele está contemplando aquilo que o assinante espera? Eu acho que sim. Assim, né, porque em Ibirubá tem bastante opções, assim, até tem bastante programações. Então, você tem que ver as programações que surgem durante a semana para poder divulgar, né, no jornal, nos finais de semana, o pessoal ficar acompanhando o que aconteceu, o que vai acontecer e o que vai ser programado durante o final de semana aqui em Ibirubá. Tem as festas, tem as programações sociais e tem a parte política, tem tudo um pouco. Não, tem que diversificar. O que a senhora mais gosta de ler no jornal? E aí não vamos pro Alto Jacuí. Eu acredito que a senhora acesse outros jornais também e tem sempre aquele assunto que a gente se prende mais. Qual é que é? No Alto Jacuí, ultimamente agora não sei, não está mais saindo, mas quando eu saía eu também gostava de ler a coluna da Câmara de Vereadores. Uhum. Né, para estar informado, porque muitos anos atrás eu participava muito da Câmara de Vereadores, não faltava. Olha, ia só dizer o que eu aprendi de leis e coisas, eu sabia tudo. Foi muito boa a informação. Agora, como atualmente eu não estou mais indo, sim, se torna cansativo, e o tempo passa, e a idade vai chegando também, né? Então, mas aí eu gosto de ler ali as informações. Câmara de Vereadores é importante, né? Tem essa... É a casa do povo, né, Iraci? É da nossa cidade também, as divulgações, os projetos que apresento, né? Forma nosso município. Eu sou também um leitor sempre do resumo das sessões, e eu acho até que a gente poderia, né, de alguma forma, melhorar, tornar mais simples essa leitura, né? Talvez traduzi-la, resumi-la, né? E isso também é o papel do jornal fazer. A gente, sempre que pode, aqui a gente busca alguma votação que cause mais impacto na comunidade e coloque em forma de matéria, né? Não só em forma de boletim. Mas é uma leitura que todos os ibirubenses deveriam fazer, né? O que está sendo debatido na Câmara. E, inclusive, eu até faço assim para os jovens começar a participar da reunião das câmaras, da Câmara, no caso. É muito importante, você aprende um monte. Assim, todos os direitos, deveres, no nosso município. Eu estou tão triste atualmente, porque eu vejo, assim, jovens não têm mais conhecimento das coisas atuais, ou até das histórias, não sabe mais nada, gente. Eu não sei. O hino de Ibirubá, por exemplo, é lindo. Isso aí tem que voltar para cantar nas escolas, o pessoal não conhece. Tem que explicar o significado do hino, o pessoal não sabe. Gente, faz parte da história, tem os outros hinos também. Quando eu ia na aula, a gente cantava hino. Não precisava cantar bem a melodia, não interessa muito, sim, mas saber cantar e saber o significado do hino, assim, para fazer a tradução, que tudo tem uma tradução. Verdade, concordo. Muito bem, vamos dar uma passadinha aqui nos comentários, o pessoal mandando um abraço aqui, o Márcio Horst, né, dizendo bom dia, tia Iraci, grande pessoa, coração enorme, abraço para ela. O André Luiz Bellard também, que entrevista legal, abraço para dona Iraci. A Ana Salete Spengler também, Iraci, grande guerreira e colaboradora em diversas entidades, sempre participando. A Lúcia Conrad, também mulher de garra. A Marli Rames dos Santos, eu sou movida à rádio o dia todo, amo música
e as notícias são as mais verdadeiras. A dona Neiva Osmar e Osmar Horst, bom dia, bela entrevista com essa mulher incrível. Iraci, parabéns, mulher de fibra, abraços. Participação da nossa audiência aí através das redes sociais. Muito querida, dona Iraci, né? E Obrigada pela... depois dessa fase, dona Iraci, a senhora estava contando a sua história ali, na década de 70. Depois, o que a senhora fez daí? Estudou, trabalhou aonde? Quais foram os... Bom, de 75 depois, mais ou menos, 75, 81, eu fiquei trabalhando no barzinho do ginásio, que hoje eu não sei quem é que tem o barzinho hoje, parece que é um Crames. Esse barzinho do outro lado Na da esquina? rua? É, na esquina ali, na esquina. Fica em diagonal com o ginásio. Era Naquele o tempo... Bar da Norma, antigamente Isso, ali? ali eu trabalhei 5 anos. Direto ali. Daí antes disso, estava com a outra família. Agora é o Bar do Saci, eu acho. Não. Saci não é mais. Não é mais? Não Então sei. já mudou de Agora direção. parece que é um Crames, eu não sei direito, não me formei nos últimos tempos, assim. Eu comprei muita pipoquinha naquele barzinho ali. Era um bar muito movimentado. Porque eu trabalhei 5 anos ali direto, manhã, tarde e noite. Meio-dia eu estudava e meio-dia na aula. Ou trabalhava de tarde e manhã de tarde e ia na aula de noite, cara, só atravessar a rua. Ou ia na aula de tarde e daí trabalhava de noite e de manhã. Sempre trabalhando. Sim. Então ali eu conhecia, assim, praticamente toda a população de Ibirubá, porque todo mundo, naquele tempo ainda, tinha o antigo quarto, como é que era o quarto ginásio ali, como é que era? A quarta série ginasial. Depois veio aquela reforma de 72, daí foi extinto. Daí tu não precisava mais prestar admissão ao ginásio. Daí tu entrava direto. Então ali eu fiquei, meu Deus, eu trabalhei ali, era bem bom, eu conhecia toda a cidade, interior, pessoal, tudo, meu Deus do céu. Então eu conheço assim uma série de população, graças a Deus. E a gente se dá muito bem, se conhece hoje, se conversa quando se encontra nas esquinas e foi assim. E depois dessa fase aí? Depois dessa fase, em 81, em março, para ir 81, março, abril, veio uma que a gente era colega atualmente ainda na PAI, a Lady Pino. E daquele tempo a secretária de Educação era a dona Terezinha Cervieri, a mãe da Neia. E tinha as escolas do interior. Todo o interior tinha escolas plurisseriadas de 1ª a 4ª série. E era muito bom, muito bom. Tinha professores que moravam no interior, tinha professores que moravam na cidade, mas para você iniciar, você tinha que começar numa aula do interior, multisseriada, plurisseriada. Ou seja, tinham dentro da mesma turma ali, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. E até a 5ª, primeiros anos até existia a 5ª. O professor tinha que se virar nos 30 ali para dar conteúdo, desde aqueles que estavam ingressando até aqueles que já estavam lá há 3, 4 anos. Sim, né? mas era muito bom. Nossa, sim, olha. Eu nunca esqueço, quando eu estava, que a minha escola foi ali em Escola Concórdia de Arroio Grande. O professor foi o primeiro, antigamente, quando iniciei, foi a professora Helena de Souza, que é a irmã do Vico, eu lembro muito bem, mas ela ficou pouco tempo. Depois veio a Isolda Beatriz da Rocha, que morava aqui em Birubá na época, mas depois acho que foi para Novo Hamburgo, que era agente de Novo Hamburgo. E daí, depois, veio o professor Orlando Canitz e a dona Nelce. E eles até fixaram residência lá, anos atrás. Inclusive, que a Vivi nasceu ali, não digo nasceu ali, mas se criou ali, se criou junto ali com todo mundo ali. Gente, tinha bastante alunos na época do interior, não foi fácil para ele, mas graças à educação era diferente. Gente do céu, nós tínhamos que ainda saber aquelas capitais, tudo, na ponta da língua, matemática, tabuada do 1 até o 10, 12, na ponta da língua, e salteado, e assim por diante, e escrever, saber. Hoje em dia, eu aconselho as crianças, leiam, porque a leitura é melhor para você gravar na memória para a escrita. O cérebro faz uma transmissão da leitura para a escrita, mas visualmente é muito, já foi cientificamente comprovado que você lendo, para você escrever, você consegue escrever melhor. Ter uma boa grafia, assim, também, né? Para não escrever errado, ou saber escrever as palavras certas.
E isso é muito bom. E no digitar não é assim. No digitar não faz o mesmo processo. E daí veio a dona Ledi, me convidou. Disse a dona Terezinha, disse que falou para ela assim, sim, você pode casar, mas você tem que me arrumar alguém no lugar. Ela queria casar e tal, né? Daí ela chegou lá no barzinho do ginásio ali, e a gente já se conhecia, porque a Ledi, a família dela é de Santo Antônio do Umbu, e eu de Arroio Grande, divisa, né? A gente conhecia, assim, as famílias, assim, mas naquele tempo, hoje em dia a gente já conhece melhor, mas naquele tempo tudo era longe, né? Hoje em dia é tudo perto. Daí ela veio e me convidou. E era sempre o que eu queria, sempre gostava de ser professora. Daí, então, encarei esse desafio. Naquele tempo, em 81, eu estava fazendo contabilidade de noite no Mundo Hever, né? A formação de contabilidade. Mas, fui indo, né? Daí eu já depois eu estava parando ali no ginásio ainda, mas estava fazendo contabilidade. E depois, então, eu fui, inclusive, morar numa outra casa de família, ali perto, ali na rua Mauá, na rua 13 de outubro, que daí eu até já ficava perto do Edmundo Hever, e de manhã ia para aula, já Kombi passava ali. Não tinha transporte, naquela época não existia transporte. Cada um tinha que se virar. E daí eu encarei o desafio. E tinha bastante alunos lá. Eu comecei em Santo Antônio do Umbu. Foi minha primeira terra que eu estreiei lá para dar aula daí. Depois dos anos trabalhados aqui na cidade. Claro, eu continuava morando na cidade, mas eu ia de manhã para lá, trabalhava, dava as aulas, tudo. Inclusive, tenho alunos que foram meus lá do interior, que até hoje a gente se conhece, se fala quando se encontra ali, que eu gosto sempre muito de ir no dia 30, último domingo de janeiro, tem festa em Santo Antônio do Triunfo. Ali vem minhas alunas, quando eu encontro ali algumas, né? Que a gente se dá bem até hoje com as famílias, com os alunos. Inclusive, ela trabalha na Justiça do Trabalho ali em Cruz Alta, Maristela. Tem a Patrícia também, Possamay, a família Possamay. O seu Lourenço Bonzanini também. Ali também tinha seu falecido, seu Arnaldo. E outras famílias lá, seu Rolvag, naquele tempo ainda morava ali, tudo. Outras também, os Godoy também era uma família grande. Sipen tinha na época lá no interior, morando agora não mora mais. E muitas outras famílias, os Vais, logo lá do outro lado da ponte. Então, assim, coisa boa que eu semeei bastante, assim, amizade com todos, isso foi uma coisa muito boa. A gente, sim, outros, conheço bastante Biruba, Selba, tudo por aí, tanto interior como cidade. Que legal, né? E qual foi a viagem mais marcante que você fez? A viagem mais marcante que eu fiz foi assim, até foi uma vez que foi quando eu era casada ainda, né? Porque eu era casada com o João Carlos Metzdorf, que era teu vizinho do pulador da tua família lá. Não sei se tu lembra, né? E daí a gente foi uma vez lá pro Paraná, Foz do Iguaçu, Paraguai, até a gente deu uma passada na Ponta Amizade. Essa viagem Uma viagem bonita, boa. Santa Helena, no Paraná, que tenho vários parentes morando lá, mas inclusive é uma cidade assim, Santa Helena, no Paraná, uma cidade que dá para dizer tipo 15 de novembro, que 15 de novembro também foi desapropriado terras, né? E lá também por causa da Itaipu, binacional. Sim, muita terra. Então, inclusive, a terra do meu tio foi desapropriada na e agora, então, daí se formou a cidade de Santa Helena. Então, eles foram reassentados para a cidade ali de Santa Helena. E olha que... Bom, faz muitos anos que eu não fui, eu quero ir, mas a gente sempre tem muitas atividades. Mas era na época que eu fui, que faz muitos anos, era muito lindo. Aquelas ruas largas, arborizado. Aí tem aquela prainha lá de Santa Helena, que é um negócio fantástico, é maravilhoso. E a agricultura também, lá tudo. Meu Deus, planície, tudo asfalto. Que legal. A senhora teve filhos? Não. A senhora teve... Em que momento a senhora se aposenta dessa atividade da professora? De dar aula e, enfim... Eu me aposentei, eu trabalhei 30 anos lá na PAI. Depois que eu vim no interior, anos atrás, eu vim no interior em
82, 3 por aí, acho que foi. Daí, claro, eu fui convidada para trabalhar na escola sinodal. Trabalhei jardim e pré na época. Eram bastante alunos. Graças a Deus, hoje todos estão formados ao nível superior, todos. Minhas queridas alunas agora já são... Doutoras. Todas doutoras. E daí eu passo, oi, professora, tudo bem? Nós somos amores. E daí eu vim trabalhar na Sinodal de tarde e de manhã, depois eu consegui, até isso foi em 83, eu acho. 4, mais ou menos assim, 3, acho que foi. Aí eu estava trabalhando então na escola de educação infantil. E o professor Orlando, que era prefeito municipal na época, 15 de novembro não era emancipado ainda. Aí nós tínhamos que fazer o tal do normalistas, que tinha em Tapera, mas em Tapera a gente não conseguia daí trabalhar ou, né, estudar e tal. Aí eu adorei e sempre dizia que se eu posso ir ao internato de novo, eu estou indo. Na época aquela, né? Em Júlio Castilhos, na formação ali. Foi um ônibus cheio de Birubá. Todas as que faltava a parte no magistério ali, as normalistas, nós fomos para lá fazer. Em tempos de férias e também depois, quando era férias, a gente fazia isso. E estudava depois trabalhos à distância também, conectado com lá, a escola de Júlio Castilhos e nós aqui em Birubá. Aí, então, eu sei que uma vez a gente passou todo o mês de agosto lá em Júlio Castilhos. Daí, depois eu voltei, tem que ter uma turma de primeira a quarta, ou uma turma ou seriada, ou alguma de primeira a quarta, porque a formação era de primeira a quarta série, né? Currículo. Aí eu cheguei, não podia. Continuei trabalhando igual lá na Sinodal, tranquilo, tudo, mas não podia ser jardim e pré, tinha que ser currículo. Aí passou, depois em março, aí eu comecei, alguém falou, mas a escola estadual do grupo lá estão precisando de professora. Por que não vai falar com a dona Alice Fleck? A gente é meio acanhado, né? Aí eu encarei, fui um dia à tardinha lá na casa dela, cheguei, me apresentei, assim. Sim, já pode começar amanhã. Tem a turma da terceira série, estou sem professor. A professora Lorita, na época Lorita Hort, não sei se tu conhecia, mãe de Stefani. Ela está com problema de saúde, ela está afastada e precisa de professor para dar aula para aquela turma. Daí eu peguei ali em outubro, era o terceiro ano. Aí eu peguei ali, terminei depois o ano, tranquilo, depois. Então, no ano seguinte lá, depois a gente foi de novo em janeiro, fevereiro para Júlio de Castilho estudar. Daí a diretora lá, dona Elza, daí, como é que tá, minha filha? Tudo bem. E daí, já está dando aula por currículo? Sim, eu consegui. Ai, que bom. Daí até eu trabalhei de graça, como se diz, nem cobrei 3, 4 meses dando aula. Importante para mim, quer dizer, nem tinha. Importante para mim era trabalhar e para ter validade o meu curso, para não perder e tal. E não importava se ganhava. Então, eu ganhava só na Sinodal de tarde. E aqueles 3, 4 meses lá, eu trabalhei sem remuneração, amor ou amor. E depois, no ano seguinte, eu cheguei, mas daí... Não, mas tu não pode trabalhar de graça, onde é que já se viu? Tem que ter... Daí ela, acho que intermediou, junto com a prefeitura, para depois, então, me deram, no ano seguinte, peguei o segundo ano de manhã, e daí comecei a ser remunerada pelo tal do Pardem que tinha na época. Uhum. Em que ano a senhora encerra? Em 2018. 2018? Olha, foi longe. Foi, sempre. Aonde a senhora encerrou? Na PAI. Na PAI. Depois, em 87, eu comecei na PAI, quando foi fundada lá em cima a PAI, no bairro Pôr do Sol ali, foi feito lá, no meio da lavoura. Quase no interior da cidade. Quase no interior, era longe. E aí eu fui convidada, o professor Rudy era secretário de Educação na época, e pensei bastante se eu ia assumir, não foi fácil, mas encarei o desafio, fui. Depois, em 88, nós já começamos,
87, acho que não foi mais 88. Começamos a fazer um curso de formação. Ali em Cruz Alta saiu pela FADERS. Um curso de formação para deficiência intelectual. Mas foi um curso de 400 horas, mas foi muito mais que 400. A gente fazia direto lá em Cruz Alta, a gente ficava. E depois daí fazia os trabalhos em casa com os alunos e tudo. Foi muito bom, foi excelente. Para a gente ter mais conhecimento, que a gente era muito leiga, claro, imagina. Tudo era novidade. Tudo era novidade, né? Trabalhar nessa área aí. É. Que bela história, dona Iraci. Olha, a gente agradece aqui tanta história e tanto carinho que a senhora teve aí com o nosso município, com as pessoas, na formação de pessoas aqui da cidade, da nossa comunidade, né, Cris? Exato. Cada vez que a gente tem oportunidade de... Não é pessoas comuns, muito pelo contrário, são pessoas extraordinárias, né? Mas pessoas, digamos assim, que no dia a dia não estão nos holofotes, né? E que a gente consegue trazer e dar um lugar de fala, dar um microfone para que possa contar a sua história e compartilhar, né, a sua vivência. É nesses momentos que a gente percebe o quanto a nossa cidade, quanto Ibirubá e quanto as pessoas que aqui vivem e convivem, né, contribuíram de alguma forma. E a gente está iniciando aqui a semana em que Ibirubá está comemorando 70 anos, né? E claro que a gente está na vibe dos 50 anos do Jornal Alto Jacuí, mas os 70 anos de Ibirubá também são esse processo todo, e a gente percebe que a gente chegou onde a gente chegou por causa de pessoas como a senhora, dona Iraci, né? Obrigada. Muito além das lideranças, né, dos prefeitos, prefeita, enfim, todo as lideranças políticas e econômicas e tudo mais que contribuíram, mas se não tivesse lá na ponta pessoas como a senhora, né, contribuindo, compartilhando, né, e trazendo essas coisas à tona, a gente não chegaria até onde a gente chegou. E quiçá a gente possa comemorar mais 70 anos pela frente com outras pessoas, com pessoas, né, esses jovens que a senhora comentou na sua fala aí, né, que hoje estão meio perdidos aí nas telas e tudo mais, né? Que em algum momento eles possam se conectar para que daqui 70 anos as gerações que vierem depois da gente, né, possam olhar para trás e dizer, nossa, ó, aquele pessoal lá fez por merecer, né? E se a gente chegou onde a gente chegou, do tamanho que a gente chegou, com a riqueza que a gente chegou e com a tranquilidade que a gente chegou, com certeza é porque pessoas como a senhora contribuíram. Então a palavra final é da senhora. Realmente, Cristiano, assim, Ibirubá, graças a Deus, é um povo acolhedor, um povo trabalhador e um povo de visão, graças a Deus. E espero que isso continue e que os nossos jovens também fiquem pensando bastante em trabalhar, estudar, que do céu cai só a boa chuva, graças a Deus, quando vem, né? E a gente agradece sempre quando vem essas chuvas abençoadas. Então, o negócio é trabalho e muita luta. E tem que ter persistência. Porque a gente tem que ter persistência no que faz. Tem que estar sempre bem-humorado com os colegas, com a família, com os amigos. E isso aí, tudo faz assim a gente se sentir mais leve, mais fácil. E o negócio é trabalho. A minha falecida avó sempre ensinava para nós, trabalho. O negócio é trabalhar. Trabalhar e ser feliz. E vou deixar um abraço a todos os ouvintes que mandaram mensagem e que estavam ouvindo uma entrevista de uma pessoa simples, mas graças a Deus sempre me considerei bem trabalhadora, que é importante para toda a comunidade, e sempre estou à disposição em querer ajudar o povo de Ibirubá no que eu posso ajudar. Tá certo. Conversamos com a dona Iraci Freiberg, né, contando um pouco da sua trajetória, da sua relação com o jornal impresso também, e também compartilhando aí toda a sua contribuição para o desenvolvimento de Ibirubá nesses 70 anos. Vamos finalizando a nossa transmissão ao vivo aqui através do nosso